que o Flamengo tem em 2025 com venda de jogadores chama muita atenção. E são boas vendas, nós vamos relembrar aqui para vocês, torcedores, quais foram os jogadores vendidos e os valores desses respectivos atletas. E vocês lembram daquele jogador, destaque do Barcelona contra o Flamengo no Mundial Sub-20, o camisa 7, o Virgili? Pois é, ele não vai ficar no Barcelona, já mudou de time lá na Espanha e me chamou a atenção o valor da operação. E não foi alto não, tá? Foi baixo. Fala, nação rubro-negra, já se prepara para as últimas notícias do Flamengo. Tem muita notícia bombástica, muita novidade. Tem a notícia de que o Bruno Henrique vai ser julgado pelo STJD e pode não jogar mais pelo Flamengo. E o Flamengo, que acertou a venda de Matheus Gonçalves, arrecada mais de R$500 milhões com vendas apenas esse ano. Fica até o final para você não perder nada, pois tem muita notícia bombástica. Tem o programa do G4, da Band Esportes e também tem o Vanei Casagrande. Vou deixar os créditos aqui na descrição. Bora lá. Por algum. Muito bem. No Flamengo, hein? Julgamento do Bruno Henrique, enfim, foi marcado. Acordaram. O STJD estava lá dormindo em berço esplêndido e falou, tem um julgamento aí do cara. Pá, 4 de setembro vai ser o julgamento do Bruno Henrique, finalmente, né? Porque tava ficando feio. A partir de agora, eu vou acompanhar de perto próximos casos de denúncia de bet e tal, com outros jogadores de outros clubes. Acompanharei bem de perto para saber quanto tempo o STJD vai demorar para julgar os próximos. O julgamento. Vamos aguardar. Agora, vai fazer falta do jeito que tá jogando? O Bruno Henrique vai ser suspenso. E aí? Tem um 315 para entrar no lugar dele, né? Ele tá bem, tá jogando bem, mas tem muitos outros para ocupar o lugar dele. Se fosse num passado recente aí, puta, tem 3 ali, tem mais um quarto, mas lesão muscular e tal. Agora, não joga ele, joga o Cebolinha, não joga ele, joga o Luiz Araújo, não joga ele, joga o Lino, Pedro, joga o Pedro. Centroavante, ele joga como centroavante. Aqui não vai haver nenhum problema. Mas assim, do ponto de vista moral, é bom que esse julgamento aconteça. Claro, Não, isso não tem nem discussão. Eu acho que nessa fartura, a posição de centroavante vinha sendo ocupada, ora por ele, ora pelo Pedro. Agora o Pedro está jogando muito bem de novo, então eu acho que se ele for, sei lá, suspenso pelo STJD, vai fazer falta sim. Mas por que ele seria suspenso? Pois é. Se ele não foi condenado ainda. Então, mas... Sim. O STJD, vamos lembrar... Então, aquela galera de Goiânia, condenou, todo mundo afastou preventivamente aquela turma toda lá. Vocês querem apostar mais um churrasco em Itu por minha conta? Que ele vai ser inocentado? Eu também acho. Eu também estou com você, também acho. Recebo vocês com o maior prazer. O trabalho STJD eu acho que vai ser mesmo, também acho. Eu concordo com você. Eu também. Mas que o julgamento aconteça, né? Sim. Porque 5 meses depois de ser indiciado pela Polícia Federal, me parece muito tempo. Os outros Eles foram no suspensos limite sem terem sido ainda condenados pela Justiça. Isso. É bom deixar isso claro. O Bruno Henrique ainda não. De novo, pega o corte aqui. O Bruno Henrique é inocente. Sim. Porém, é um inocente que está indiciado. Ele está sendo... Justiça comum. Ele foi indiciado, está sendo investigado. O que a gente viu e ouviu de supostas e possíveis provas são indícios claros. Sim. Né? São indícios. Por isso que ele está indiciado. Por isso que ele está sendo investigado e indiciado. Né? Agora, é correto o STJD puni-lo pelos indícios? Então, essa é uma discussão. Né? Ou seria correto puni-lo pelo veredito? Sim. E aí, porque o Paquetá ficou com essa pecha um tempão e foi inocentado. Foi inclusive tirado de convocação de seleção. Sim, sem dúvida, né? Verdade. Então, porém, só um detalhe, eu volto a falar, aquela turma... Sim, é isso. Os primeiros caras que entraram nessa, Eduardo Bauerman, Aleph Manga, essa turma toda, foi condenada com a mão pesada lá, ó. Acho que tem, estão fora. Exatamente. 700 dias de pena, fim da carreira. Esses caras foram afastados preventivamente por esse mesmo tribunal. Exatamente. Mas o presidente do tribunal era outro. Que se dane. A lei era a mesma. Então, a leitura ali era a mesma. Mas eu acho que o Mazinho está falando se foi correta a decisão, talvez, olha, isso aqui como exemplo e tal. Exato. Está vendo... É correto? Foi correto? Foi certa a decisão do STJD? Claro, é uma discussão, mas... Então, só para dizer que isso aconteceu.
naquela época, com estes jogadores, com as camisas dos clubes que eles vestem. Eu estou sendo muito claro. Foi concordo com pingo, você. Eu carimbo. Tô de acordo. Agora, É o cara isso do não... Curitiba, do Juventude. Agora, é isso um não pouco me mais fácil. impede de dizer a vocês que é uma discussão que está aposta. É correto ser punido, não poder mais, ou por um tempo, ou por um período, ou por dias, ou por jogos, punir um jogador que ainda não foi condenado pela esfera maior, que é a justiça comum, que existe uma hierarquia. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele é específico para o esporte. Porém, quando vem uma condenação de fora do Código Penal, ou até mesmo do civil, dependendo da bronca, impede o jogador de ficar na rua. Não, tudo bem. Entendeu? Mas Entende? casos assim Há vão uma demorar coisa quanto maior. tempo até chegar a Brasília? Sabe 9 Deus, anos, 12 sabe anos? Deus, Sim. sabe Aí o Deus. STJ vai esperar os 12 anos Então, também? essa que é a discussão. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva tem, sim, formas de liberar o Bruno Henrique. Existe dentro do Código artigos que, dependendo da interpretação, podem, sim, liberar o Bruno Henrique. Ou pode dar uma punição e transformar em cesta básica. O mais, que eu acho que é o mais, que é mais claro, é que não se julga da mesma forma, com o mesmo peso, camisas menores e desiguais. E detalhe, Isso é o histórico do STJD. Isso é o histórico do STJD não e é o nem- histórico da justiça comum brasileira. e detalhe, Também. nesse caso, não é nem o julgamento, é não ter o julgamento. Exatamente. Não é o que vai acontecer no julgamento. Sim, é São exatamente 5 isso. meses, arrastar até o último. Qual é o nosso prazo máximo para a primeira, para 60 dias? Foram para o limite dos 60 dias. Não foi no 10, no 20, no 30, foram para 60. E se Então, assim, fosse isso o tá claríssimo. Nautilus, que era o time onde eu jogava bola lá na Vila Madalena, quando eu tinha 10 anos, já em meia hora já estava julgado. É. Tá vendo? É assim que funciona, gente. Enfim, dia 4 de setembro, julgamento, enfim, do Bruno Henrique. E não adianta tirarem a cueca pela cabeça aqui, meus caros. A gente vai falar o que a gente acha, né? Outros jogadores foram suspensos preventivamente pelo mesmo tribunal lá atrás. O Bruno Henrique nunca foi e continuou jogando. Se ele for inocente, que bom, que ótimo. Espero que ele seja, que dê tudo certo para ele. Eu também, Seja desejo. um grande engano e tudo mais. Mas a gente não pode simplesmente ignorar coisas que aconteceram lá atrás. E eu estou totalmente com massa. E não é porque é o Flamengo, não. É o Flamengo, é o Corinthians, é o Palmeiras, é o São Paulo. É isso. São times com camisas maiores, têm mais peso. É nessa claro que brincadeira. tem. Gente. E não é só o tiveram. Flamengo. Sempre tiveram. Historicamente tiveram. É só você ver a história de virada de mesa que tem no futebol brasileiro para salvar time grande. Exato. Né? É só a gente ver isso aí. O STJD é formado por pessoas indicadas pelos clubes, inclusive. Muito bem, e agora é hora de falar, não é Copa do Brasil, porque o São Paulo já está eliminado, mas do São Paulo. O Wendel pelo menos voltou a treinar. Essa é uma... Eu vou começar falando do Matheus Gonçalves. Pois é, ele se despediu nas redes sociais com um bonito vídeo, muito bem produzido. Eu não boto aqui por questão de direito, de imagem, não sei como é que funciona isso no YouTube, então eu prefiro evitar problemas e eu acabo não colocando, mas eu vou ler o que ele disse nesse vídeo. Ele disse: essa pergunta sobre procurar espaço em outro clube é uma pergunta muito difícil, porque eu já vivi tantas coisas nesse clube. Tudo começou quando eu tinha apenas 12 anos. Eu jogava futsal e no campo. Toda vez que eu vestia a camisa do Flamengo, sempre sentia algo especial. O tempo foi passando e as cobranças aumentando, mas sempre muito feliz. Na época da base, conquistei títulos e amigos que eu vou levar para o resto da minha vida. E a alegria e o amor que eu sempre via nos torcedores foram os que mais me deu vontade de lutar por essa camisa. Com você, Flamengo, eu realizei o meu maior sonho e da minha família, que foi me tornar um jogador profissional. E cada partida pode ter certeza que sempre teve raça, amor e paixão. E chegou a hora de trilhar um novo caminho, uma decisão difícil, mas preciso de novas oportunidades e novos desafios. Muito obrigado, nação, e muito obrigado, Flamengo. Pois a gente está gravando esse vídeo aqui 8h11 da noite da quarta-feira, tá? Eu postei nas outras redes sociais que ele, segundo um dos empresários dele, viaja nessa quarta-feira à noite, 11 horas da noite, para poder se apresentar ao Al Ahly. Se der tudo certo na viagem,
ele vai desembarcar nas próximas horas e assinar o contrato dele com a Al Ahly por 3 anos. Ah, contrato curto, mas nesse contrato de 3 anos eu te garanto que é uma bolada. E lá ele vai encontrar o brasileiro Galeno, atacante, tá? Para quem não se recorda, começou no Trindade aqui do Brasil, foi para o Porto de Portugal bem cedo, passou pelo Rio Ave, Portimonense, Braga, Porto novamente e está no Al Ahly desde 2024. E é um jogador que também é agenciado pelo escritório dele, o Juliano Bertolucci, o empresário do Matheus Gonçalves. E o Flamengo vai receber 9 milhões de... Ah, outro brasileiro que está lá é o Roger Ibanez, aquele zagueiro. O Flamengo vai receber 9 milhões de euros, tá, por esse jogador, e ainda tem bônus aí através de metas. Muita gente me perguntando o percentual, tal como meu parceiro Flávio divulgou, é por 100% dos direitos econômicos do atleta, ou seja, o Flamengo não fica com nenhum percentual dele. Ah, mas se vendesse para o CSK 7 milhões de euros por 70%, o Flamengo ia manter 30%. Não, o Flamengo ia manter 20%, tá? Porque 10% é do atleta. Então é melhor você receber logo tudo agora e à vista, porque o Flamengo vai receber à vista e pronto. E no CSK ninguém tinha nenhuma garantia que ele iria desvalorizar, muito pelo contrário. Enfim, que ele tenha muito sucesso com a camisa do Al Ahly nesses 3 anos. Eu acho que não fica 3 anos lá, não dou nem 1 ano e meio para algum clube procurá-lo novamente, ele retornar ao futebol brasileiro, como aconteceu, por exemplo, o caso recente, Alexander, hoje no Atlético Mineiro, se destacou no Flu, foi vendido, voltou em menos de 1 ano para o futebol brasileiro. Então, boa sorte para ele. Quem está de mudança de clube é aquele Virgili, jogador espanhol que se destacou com a camisa do Barcelona, fez um golaço contra o Flamengo no Mundial Sub-20, quase fez outro golaço, porque o Léo Nanete salvou ali nos minutos finais. E ele foi, cara, segundo a imprensa espanhola, para o Mallorca, tá? E o que me chamou a atenção foi o valor da operação. O Barcelona vendeu 50% dos direitos, segundo a imprensa espanhola, por apenas 3 milhões de euros. Dá nem 20 milhões de reais, gente. É muito baixo o valor pelo que o jogador apresentou, pelo menos nessa partida. Tem muito potencial. Gostei dele. Enfim, achei estranho o valor aí, mas um valor baixo, porém, já está feito. Vamos lá, galera. Por falar em venda, o Flamengo já superou 80 milhões de euros em venda de jogadores nessa temporada, dá mais de 513 milhões de reais. Vamos recordar aqui, Fabrício Bruno para o Cruzeiro, 7 milhões de euros, Alcaraz para o Everton da Inglaterra, 15 milhões de euros, Wesley para a Roma, 25 milhões de euros, ainda tem mais 5 aí em metas, né? Gerson para o Zenit, 25 milhões de euros, e Matheus Gonçalves para o Al Ahly agora, 9 milhões de euros. Gente, é muita grana, é mais de 500 milhões de reais em venda de apenas 1, 2, 3, 4, 5. Ainda tem aqueles jogadores que o Flamengo vendeu antigamente, no passado, que manteve percentual, mecanismo de solidariedade. Vou dar um exemplo recente aí, o Otávio, foi vendido pelo Porto para um clube da França, que eu esqueci agora. E a todo momento tem um caso como esse, e o Flamengo está sempre ganhando um dinheiro. Para encerrar nosso vídeo aqui, galera, o STJD divulgou, através de uma nota oficial, atacante destaque contra o Flamengo, deixa o Barcelona e acerta com o novo clube. Poucos dias após brilhar no Maracanã contra o Flamengo, Jean Virgili deixará o Barcelona. A jovem promessa acertou com o Mallorca por 5 temporadas. Segundo o jornal Mundo Deportivo, ele embarcou na última terça-feira, 26, para a ilha de Maiorca, onde vai passar por exames na quinta para oficializar o acordo. O Barça vai manter 50% dos direitos e terá uma opção de recompra do jogador. A transferência é estimada em 3 milhões de euros, apenas 18,9 milhões de reais. É muito pouco para um jogador do nível dele, que jogou muito mesmo contra o Flamengo, ser vendido por tão pouco, né? Um jogador que tem muito potencial. Eu acho até que por esse preço o Flamengo dava muito bem para ter ido atrás dele e tentar a contratação, porque é um investimento, né? Compra por esse preço e ali mais 1 ano, 2 anos, o jogador pode estar valendo o dobro, o triplo, muito mais do que isso. É muito pouco dinheiro mesmo para um jogador desse nível. E aí, nação rubro-negra, o que você acha?
O Flamengo deveria ter ido atrás desse jogador. Na minha opinião, sim. Por esse preço aqui, o Flamengo deveria ter tentado a contratação. E é isso, fiel. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Forte abraço.